Deus que a Alice está bem, está no meio de nós aqui hoje, né? Então nós vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, irmãos. Essa parábola tão conhecida, né? Mas é importante que a gente faça a leitura da palavra de Deus. Versículo 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E eles repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque ele o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Meus irmãos, eu queria começar pensando com os irmãos, olhando para essa parábola que Jesus conta e Lucas registra, pensando que há 2 momentos bem perigosos dentro do nosso ambiente familiar. Primeiro é o ambiente de prosperidade. Um ambiente de prosperidade, ele é um momento gostoso para se desfrutar dele, para aproveitar e para estar, de certa forma, mais confortável, dentro do ambiente familiar. Isso não é algo errado, a gente poder ter saúde dentro da família, todos bem, com saúde, poder estar tendo condições de ter alimentação, ter uma vida material, mesmo que não esteja sobrando, mas o Senhor provendo tudo dentro do ambiente de prosperidade, de tranquilidade. Isso é muito bom, mas isso pode ser perigoso. Isso requer uma atenção também especial. E eu tenho certeza de que essa família era uma família rica, porque você não encontrava no meio judaico uma família pobre. O judeu foi muito focado nessa questão de trabalho, de prosperidade, de fazendas, Era uma família materialmente muito estável, um ambiente confortável, em termos materiais. Assim era aquela família. Imagino que o texto não fala que havia enfermidades naquela família,
texto não fala que eles enfrentavam algum tipo de problema, pelo menos nós não temos algo escrito. Era uma família que experimentava um lado bom, um lado de prosperidade. Isso é sempre motivo de alerta para nós, quando nós pensarmos, olharmos que a nossa família está tudo bem com ela, é momento de nós sempre vigiarmos, sempre fazermos avaliações, reflexões, para que nós não caiamos em declínio na nossa vida. Segundo momento perigoso de uma família é o momento das crises, né? O momento das crises, porque crise pode ser sempre uma oportunidade, mas crise também é um risco, né? Um risco de que a gente julgar fora todo o ambiente familiar. Você imagina a vida desse pai, quando eles enfrentam uma crise, se ele fecha completamente as portas, diz, já que meu filho saiu de casa, né? Já que meu filho pegou a parte da herança dele, eu estou riscando ele da nossa família, estou riscando ele da nossa casa, porque ele trouxe crise para a nossa família, porque ele trouxe lágrimas para a nossa família. Então nós não queremos ver ele nem vestido de ouro aqui, nós não queremos mais. Poderia ser um desastre, poderia trazer feridas ainda maiores naquela família. Nós temos 2 filhos nessa casa. O texto não fala da mãe, e eu imagino que poderia ter mais filhos naquela casa. O texto bíblico se limita a falar do mais moço e do mais velho. Mas eu tenho certeza que havia muitos filhos naquela família, muita gente, uma família grande, né? O filho mais novo, na tradição judaica, ele tinha direito a 1/3 da herança. O filho mais velho, ele tinha direito a uma herança dobrada, uma porção dobrada, né? O problema é que a herança só poderia ser entregue depois da morte do pai. O filho mais novo tem diante dele todos os direitos e privilégios. O que é dele, por direito de família. Ninguém ia tirar isso dele, esse direito de filho, de receber 1/3 da sua herança. Mas ele vai gerar agora uma crise dentro da sua família. Por quê? Por quê? Eu coloquei aqui, porque uma família, ela pode ser ferida por decisões erradas. Quando ele toma uma decisão errada, ele vai criar uma crise dentro da família, uma crise sem precedentes. Quando ele vai dizer para o pai, pai, dá-me a parte da minha herança, e ele pega a parte da sua herança, ele parte para uma terra distante. Quando ele abre mão da sua casa, ele não consegue mensurar a dor que ele está deixando para trás, os sentimentos que estão feridos que ele está deixando para trás. A herança, ele pega a herança dele e ele nem imagina que ele está deixando para trás uma herança de tristeza, de angústia, uma herança, né, de uma dor no coração da mãe. O texto não fala, né, não é propósito do texto falar muito da mãe, mas eu imagino quantas lágrimas aquela mãe, né, dessa história poderia ter derramado por causa dessa decisão errada da vida de um filho. Uma família pode estar muito bem, irmãos, mas quando às vezes uma decisão errada acontece, às vezes vai gerar feridas. Quantas decisões erradas, né? Às vezes pais que simplesmente querem acabar o casamento e partir para uma outra aventura, e ele acha que está sempre muito bem. Agora eu reconstruí a minha família, agora eu tenho minha família, está tudo muito bem, muito tranquilo. Às vezes ele não consegue mensurar a dor, a ferida que largou no coração dos filhos, né? A angústia que largou dentro daquela casa, o vazio que largou daquela casa, né? As decepções, as feridas que ele provocou dentro daquela família, tudo por causa de uma decisão errada.
E às vezes nós paramos aqui para pensar o seguinte: mas, pastor, longe de mim tomar uma decisão errada nessa proporcionalidade. Longe de mim tomar uma decisão assim, que vai trazer uma família, mas às vezes, irmãos, decisões erradas também provocam sentimento dentro da família, no nosso dia a dia. A decisão, às vezes, que nós temos de colocar uma palavra na hora errada, é uma decisão. Agora eu vou falar, eu tenho que falar, né? Às vezes isso é uma decisão errada também. Eu decidi que eu vou fazer assim, coisas pequenas do dia a dia, né? Às vezes um exagero, às vezes no senso de justiça, né? O senso de franqueza, irmãos. A gente tem que sempre avaliar muito essa ideia de franqueza, né? A gente buscar para nós, né, uma realização em cima de uma ideia de que, não, Ariane, eu sou uma pessoa franca, que eu tenho que falar, eu falo mesmo, eu falo, doa quem doer. Muitas vezes esse excesso de franqueza, por mais certo que uma pessoa esteja, às vezes é uma decisão errada, porque às vezes a palavra vai ser dita com franqueza numa hora errada, num contexto errado, num ambiente errado, diante de um sentimento errado, diante de uma situação errada, e às vezes vai gerar um sentimento ruim dentro da família. Aí eu sou franco. Quantas vezes dentro da família nós temos que pegar um rolo de arame farpado, mastigar o rolo de arame farpado, tentar engolir aquele rolo de arame farpado dentro de nós, aquilo desce arranhando a goela, né? Sente o impacto lá no estômago, mas é necessário muitas vezes a gente engolir aquilo ali, irmão, porque excesso de franqueza pode gerar feridas. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, muito engraçado, seu Antônio. O nome do Instagram dele, eu sou aposentado. Ele diz, eu sou aposentado, eu não faço mais nada, né? E o Neto, acho que o Neto se inspirou um pouquinho no Caio, no vovô Anésio lá, né? Que ganhar um dinheirinho também. E aí ele acompanha o avô. E aí eu falo, ô avô, quantas catracadas que o senhor já levou hoje? Catracada. Fala, rapaz, eu já levei umas 5 catracadas hoje. Fala, catracada. Deve ser da mulher dele, né? 5 catracadas hoje, umas 5 de manhã, na hora do café, e aí durante o dia, umas 20 catracadas durante o dia ainda, né? Mas ele fala isso de uma forma bem humorada, né? De forma bem humorada que ele trata isso, mas às vezes, irmãos, são coisas que às vezes geram feridas na família. Uma decisão errada, né? Não estou entrando no mérito aqui da saída dele da casa apenas, mas a decisão em si, ele pensou, uma decisão errada muitas vezes é movida por o ego, puramente ego, o egoísmo também imperando no coração, porque ele pensou na família, ele pensou na dor que ia causar na mãe, ele pensou na dor que ia causar no pai, ele pensou no vazio que ele ia causar na família, não, ele pensou nele, dá-me herança, e quando ele recebeu a herança, ele saiu para um lugar distante, não quero a minha casa, não quero as regras da minha casa, não quero as regras da minha família, não quero meu pai me mandando, não quero receber ordens, eu quero a minha liberdade, e aí ele sai para um lugar distante. Em quem que ele pensa? Ele só pensa nele. Ele só pensa nele. Às vezes a decisão errada está quando nós agimos dentro da nossa família pensando só na gente. Pensando só na gente. E aí nós não precisamos entrar em pormenores, mas são coisas pequenas, às vezes, no dia a dia, irmão, que às vezes o cônjuge, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes o filho, às vezes o irmão, não vai falar, não vai reclamar, porque, de certa forma, até acostumou com aquilo ali, mas às vezes ele vive uma dor silenciosa, né? E às vezes coisas que a gente fala, que a gente não pede desculpa, e o ambiente familiar é um ambiente onde todo mundo tem que relevar tudo, porque às vezes uma decisão errada causa dores terríveis na família, né? E aí, irmãos, essas dores passam a gerar um ambiente de dor e de silêncio. Essa expressão aqui que diz assim, 13 a 16, diz que ele foi para uma terra distante. Independente do que ele fez lá, eu queria pensar no que ele deixou.
O silêncio que deixou dentro de casa. O ambiente de silêncio que ficou dentro de casa. Às vezes a mãe chorosa, às vezes o pai não querendo chorar, mas amuado num canto, às vezes a família tendo que engolir aquela dor, às vezes a família tendo que engolir aquele silêncio para a vida continuar. Quantas famílias estão vivendo a dor do silêncio? Quantas esposas estão vivendo a dor do silêncio? Às vezes uma palavra que o marido falou que a feriu, para não separar, eu vou engolir a dor do silêncio. Vou me silenciar. Quantos maridos estão silenciando, às vezes, né? Em algumas situações, às vezes, perigosíssimas, quando a gente pensa assim, vai ter jeito, eu tentei. Quanto tempo não teve jeito, prefiro silenciar. Aqui nós vemos a dor do silêncio. Porque a expressão que ele foi para um país distante, silêncio total. Ninguém ouvia a voz dele. Ninguém, para receber uma correspondência dele, se quisesse comunicar naquela época, era dias, talvez meses, para chegar alguma notícia lá. Hoje em dia nós não temos nem o direito de silenciar, né, irmão? Porque o WhatsApp não perdoa, né? Sim, eles acham a gente em qualquer lugar, né? Acha a gente do lado. Cuidado, filho acha a gente em qualquer lugar, né? Eu sei. E lá em casa, às vezes, quando um atende telefone, daqui a pouco descobrem tá, porque vai pelo Google, né? Rastreia, sei onde fulano está. Hoje é assim. Naquela época, irmãos, país distante significava silêncio. Ele gerou um silêncio na família. Quantos relacionamentos estão silenciados hoje? Irmãos que não se falam há muito tempo. Né? Quebrou mesmo o relacionamento. Mas você quer ver um dos maiores silêncios dentro da família, irmãos? Não é a ausência de palavras. Um dos maiores silêncios não é a ausência de convivência. Um dos maiores silêncios dentro da família não é a ausência de comunicação. Um dos maiores silêncios da família é a indiferença. Tanto fez, tanto faz. E essa decisão errada que gerou um silêncio, irmão, deixou uma situação tão difícil. Porque quando ele volta, ele nem imagina que é um irmão extremamente amargurado, infeliz, que não é capaz nem de reconhecê-lo como irmão e vai dizer para o pai assim, esse teu filho, olha quanto de dor, de situação que aconteceu aqui. Tem tão pouco tempo para falar tanta coisa, mas vamos lá. Uma família com decisões erradas pode gerar tempo de silêncio, tempo de dor. Mas é uma coisa que eu queria falar aqui, irmãos, para mim um dos pontos centrais desse texto, dentro do ambiente familiar. Se tem uma coisa que a nossa família, por mais dificuldades que ela tenha, por mais decisões atravessadas que a gente tome nas pequenas coisas, se tem uma coisa que nós não podemos perder dentro da família, é a cultura do amor. Do amor. Por mais que alguém pise na bola com a gente, por mais que alguém seja o provocador dentro da família, é interessante quando esse filho sai, ele vai embora, o pai não age quando a gente age assim, bate a porta, né? Alguns nem bate com a mão, com o pé mesmo, chuta a porta e fala assim, já foi tarde. Já foi tarde. Não. O filho toma uma decisão errada, a família está sofrendo, a família está doente, a família está
machucada, o silêncio é algo que está adoecendo aquela família, é algo que está prejudicando aquela família, é algo que está ferindo cada vez o coração do pai. Mas tem uma coisa que ele não abre mão, aquele pai, é a cultura do amor. Porque quando o filho resolve voltar para casa, de longe, o pai já o avistou. O texto diz que o pai, correndo, o abraçou e o beijou e não quis ouvir nenhuma explicação dele. Apenas correndo, o abraçou e o beijou. O texto diz que beijou várias vezes. Não uma vez só, não um beijinho, né? Ah, você voltou. Mas algo que expressava um sentimento de que, por mais problema que a família estava vivendo, por mais que aquela família tivesse sido lesada por aquele filho, a cultura do amor, ela prevalecia ali. Então, esse pai me ensina uma coisa, irmãos: nunca feche as portas para a reconciliação. Nunca feche as portas para a reconciliação. Às vezes nós temos nosso sentimento, comigo é assim, eu sou muito bom, pastor, eu sou muito bom, eu te defendo de tudo, estou junto, mas não pise na bola comigo, porque comigo é uma vez só, né? Às vezes não tem sentimento, comigo é uma vez só, errou comigo, errou, é uma vez só. Isso é bater a porta, irmãos, e fechar as portas para a reconciliação. Isso é fechar as portas para um recomeço. Isso é fechar as portas para a restauração da família. Esse pai nos dá um grande exemplo de que quando nós vivemos a cultura do amor dentro da família, as portas vão estar sempre abertas. As portas para reconciliação, e reconciliação fala de perdão. Por isso que Jesus vai dizer 70 vezes. É algo surreal. Errou, perdoa. Perdão, a porta do perdão. Quando eu falo a porta do perdão, irmãos, é quando ambas as partes querem isso, quando ambas as partes procuram isso. Então, a cultura do amor dessa família nos mostra claramente, né, que a família, ela não deve ser um tribunal justiceiro. A família deve ser um ambiente de graça, de restauração. Tomou a decisão errada, sim, tomou a decisão errada. Mas a cultura do amor continua. Porque se Deus fosse fechar as portas para nós, cada pisada na bola que a gente tem, cada palavra errada, porque a gente se ofende, às vezes, com uma coisa pequena que a pessoa fala com a gente, e a gente fala cada besteira para Deus, a gente acha que Deus não se ofende. A gente se acha no direito de falar para Deus algumas coisas, sem perceber que às vezes que Ele pode estar ofendendo o coração do Pai maior, Pai eterno, Pai supremo. E nem por isso Ele deixa de amar a gente, nem por isso Ele deixa de acolher a gente, nem por isso Ele deixa de investir na gente. Uma família precisa ser um ambiente de conciliação, não de separação, né? E o pai vai acolher, o pai vai entender que, por mais desperdício que tenha havido, ele continua sendo filho. Ele continua sendo filho. Por mais desperdício. O filho quer ser tratado como um empregado. Você é filho. Você é filho. E a gente entende esse sentimento, por exemplo, quando a mãe defende uns camaradas, ponto de aterro, né? A gente fica de fora olhando assim, como é que o pai e a mãe defendem esse ponto de aterro, Jesus. Mas é filho. É ponto de aterro, mas é filho. Pisou na bola, mas é filho.
E aí, irmão, não adianta você querer explicar essa cultura do amor, porque só quem vive essa cultura do amor vai entender. Né? Aí vem o filho mais velho, que não conhecia essa cultura do amor, que vai reclamar do pai com um cabritinho, coração cheio de amargura, diz, esse teu filho, que me feriu saindo daqui, que roubou, tomou antes da hora a herança e foi embora, esse teu filho veio, você trata ele dessa forma. Aí vem a questão a coisa gira em torno de um novilho, né? Não é um novilho, porque a fazenda tinha muito gado, mas tinha o novilho. Concorda comigo? Tinha muitos novilhos lá? Tinha ou não? Tinha muitos bois que poderiam ser matados para fazer churrasco? Tinha ou não? Mas tinha aquele especial, o novilho cevado, aquele que era tratado para uma ocasião especial. E o pai manda matar o da ocasião especial, por causa da restauração do filho. O filho mais velho diz, o senhor nunca me deu um cabritinho. O pai diz, filho, você está tanto tempo comigo, tudo que é meu é seu. Mas você precisa entender, meu filho, que há certas situações que exigem uma celebração mais especial do que a outra. E seu irmão estava perdido, foi encontrado. Achei que ele tinha morrido, mas ele está vivo. Vamos celebrar. Cultura do amor é uma cultura de celebração, irmãos. Celebração. O pai celebra quando reencontra o filho, a herança dele, recuperou a herança dele. A gente não entende muito, né? E o filho mais velho não vai entender isso, porque o irmão não era herança do mais velho. Nós lemos aqui que os filhos são herança do Senhor na vida de quem? Dos pais, né? Às vezes o irmão, né, Otávio, a irmã, às vezes fala assim, essa irmã tem algo que me atrapalha. Essa Maria Otávia, quando chegou, e, né, tomou um cadinho o colinho da minha mãe, né? Brincadeira. Ela é da minha mãe, isso é arrumação da minha mãe, mas meu pai para lá. Eu não arrumei nada, eles que arrumaram. O filho mais novo, talvez o irmão mais velho, pensasse assim, isso é arrumação do meu pai. Tinha um monte de filho já, né? Vai arrumar esse mais novo, e o mais novo vai dar esse trabalho todo. E o filho permite que aquilo vire um azedume dentro dele. Mas ele não entende que, embora aquele filho mais novo não seja herança dele, mas é herança do pai. Por isso que o pai vai me dar uma festa. Quem não recupera uma coisa boa, né? Não quer festejar? Faz parte. Uma restauração completa acontece nesta família. Roupa, dignidade restaurada. Anel, identidade de filho. Sandálias, posição na casa. Festa, reconciliação e celebração. Há tanta coisa para a gente falar aqui nesse texto a respeito dessa família. Mas o nosso tempo não permite nessa manhã. Eu queria deixar essa pequena meditação com os irmãos nessa manhã. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Quando tudo vai bem e quando a crise chega. Que Deus nos ajude sempre a fazer uma leitura correta. Quando tudo estiver bem. Está bem a minha casa, mas será que eu não estou perdendo nisso, e nisso, e nisso? Cresceu aqui, mas talvez não cresceu ali. Me permita viajar um pouquinho aqui, irmão, na maionese tem hora, e imaginar algumas coisas. Será que esse filho já não tinha dado algumas pistas, em algumas palavrinhas, e alguns comportamentos daquilo que ele ia fazer?
Será que essa família, experimentando uma estabilidade econômica e tudo mais, deixou de perceber que estava crescendo junto com aquela normalidade, uma anormalidade? Então, quando tiver tudo bem em nossa família, não vamos só ficar deslumbrados porque está tudo bem. Vamos ter percepções e fazer leituras. Mas está crescendo aqui e está diminuindo aqui. Ou está crescendo aqui, mas está crescendo algo errado aqui também. Para que não chegue ao extremo de que uma decisão errada seja concretizada e traga tanta dor no ambiente familiar. Veio a crise, que é outro momento perigoso dentro da família. E esse pai me ensina muito a fazer uma leitura correta da crise. No momento da dor, ele soube separar a dor da identidade, a dor de quem ele era, a dor, separar aquilo o que estava causando a dor da identidade dele, de quem ele era. Ele era pai, o amor. Ainda que haja dor, ele não fecha as portas para a reconciliação. Porque quando chega um problema na família, irmão, parece que a gente fica cego, né? Eu só vi uma coisa. Senso de justiça, então, Sérgio, é uma coisa que a gente quer, tem que fazer justiça. Aquele vagabundo chegar aqui, eu vou falar umas verdades na cara dele. Às vezes, né, como muitos pais, a barriga vai doer. E que hora que a barriga doer, aquele vagabundo chegar aqui e vai ver comigo. Você não vê nada disso acontecendo na vida daquele pai, irmão. O tal vagabundo está voltando e o pai está esperando o vagabundo para restaurá-lo. Para restaurar. Isso é missão de família, isso é missão de pai. São duas coisas. Primeiro, não sejamos causadores de problema. Mas se o problema existe, vamos ser solução para ele. Em nome de Jesus. Amém? Quero encerrar dizendo algo assim. Diz que certa vez um filho quis sair da casa do pai. E falou com o pai: pai, eu vou sair de casa, vou morar fora. Se algum dia eu quiser voltar para a casa do pai, eu vou voltar meio triste, meio temeroso. Eu preciso de um sinal do pai se eu posso chegar. Ele falou para o pai assim: pai, quando eu voltar, se eu chegar na ponta do terreiro da nossa casa e eu conseguir ver um lenço lá no pé de laranjeira, eu vou entender que eu posso me aproximar. Esse é o sinal, pai, que eu quero. Aquele filho viveu longe da família, foi para lá, viveu as aventuras dele. Um dia ele achou que tinha que voltar para casa. E quando ele chegou na ponta do terreiro, ele dizia: eu tenho que olhar para a laranjeira, né? Só que não tinha um lenço na laranjeira, tinha um lençol inteiro na laranjeira. Tinha um lençol inteiro. Família não é ambiente para nós fecharmos portas. Não fecha a porta para reconciliação. Casamentos, às vezes, feridos há anos, irmão. A pessoa bate pé, não. Eu sou do tipo de pessoa que eu não volto atrás. Volte atrás. Volte atrás. Volte atrás. Volte atrás. Volte atrás. Isso faz bem para você e faz bem para o outro. Vocês acham que o pai, aquele sentimento, fez só bem para o filho? Não, fez bem para ele. Acabou o silêncio da casa. Eu não sei, irmão, não posso fazer essa afirmação. Mas quem sabe, muitas vezes, em muitas festas daquela família, o pessoal dava uma cutucada no pai: vamos matar o novilho cevado? O pai falou: não, vamos deixar ele engordar mais um pouquinho. Né? Às vezes eu viajo com as coisas e penso assim: não, pai, vamos matar o novilho cevado, é final de ano, é Natal. Não.
Vamos matar um outro, que aquele outro também está gordinho, está bonito, vamos deixar esse aqui. A gente tem uma ocasião ainda mais especial. Quem sabe o pai não estava pensando justamente que a ocasião especial para matar o novilho cevado seja a recuperação do filho. Porque ele vivia a cultura do amor, da reconciliação, a cultura do perdão. Essa é a cultura do evangelho, irmãos. O resto é conversa fiada, é cultura do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente nesta manhã. Cure as dores da nossa família. Cure os silêncios da nossa casa. Cure as decisões erradas que às vezes nós tomamos. E traga restauração plena de quem às vezes nós identificamos como culpado. Mas também às vezes de sentimentos que nós geramos dentro de nós, como o filho mais velho que foi gerando sentimento, eu estou aqui, eu nunca fiz nada errado. Mas também não se sentia filho. Ele não se sentia filho, ele não se sentia parte da casa. Aleluia, Deus os abençoe. Pai querido, Pai santo, obrigado pela tua palavra nessa manhã, Pai. Em nossa casa, como nós cantamos nessa manhã, seja esse ambiente de paz, de perdão, de harmonia, de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de portas abertas, não para que o mundo entre nela, não para que o destruidor entre nela, mas seja uma porta aberta para o diálogo, para o perdão, para o amor, para a reconstrução, para os recomeços, para a reestruturação, para a reedificação. E se alguma família, algum lar, algum sentimento de silêncio tem imperado, silêncio para disfarçar a dor, seja um tempo que o Senhor cure e nos restaure em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que as dores da família, só o sangue de Jesus pode curar, só o sacrifício de Cristo, mas nós temos Ele à disposição. O amor do Senhor nos constrange a isso. Abençoe-nos nessa manhã na celebração da ceia do Senhor, que nos faz lembrar desse amor sacrificial por nós, dessa cultura do amor do Senhor que não se esvazia, que não acaba, que não é limitada, mas que continua nos amando apesar de nós, que continua nos perdoando apesar de nós, que continua nos recebendo à mesa, apesar das nossas decisões erradas diariamente. Seja um tempo, Deus, de cura e de restauração diante da mesa que nos é dada nesta manhã. Consagra estes alimentos e consagra os nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.